Exercício da primeira fase da Unicamp que você podia resolver muito rapidamente se você pensasse num triângulo conhecido ou que você ia perder um pouquinho mais de tempo se fosse pensar em PA. Eu vou fazer a princípio em PA e depois eu vou falar do triângulo conhecido. O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros e as medidas dos lados estão em progressão aritmética. Eu vou fazer um desenho só para a gente se orientar aqui. E eu poderia muito bem representar os lados como x, x mais r, x mais 2r. Não vou fazer isso porque toda vez que a gente tem três termos em progressão aritmética, vale mais a pena chamar o do meio de x. O anterior a ele seria o x menos a razão e o próximo sucessor dele seria x mais a razão. Então, ao invés de falar x, x mais r e x mais 2r, eu passo a ter uma PA em que eu tenho x menos r, x e x mais r, os três termos. X menos a razão, x e x mais a razão. Vantagem disso é que a soma fica só em função do x. Então você poderia falar, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. Então na ordem crescente. Ele falou do perímetro. Perímetro do triângulo igual a 6. Perímetro é a soma de todos os lados. Então seria x menos r somado ao x somado ao x mais r. Se você olhar, menos r com mais r vão embora, o perímetro se torna 3x, x mais x mais x. Como ele falou que isso é igual a 6 metros, x ia valer 2. Sabendo que o x vale 2, então agora você tem os lados do seu triângulo como 2 menos r, 2 e 2 mais r. E em se tratando de um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. De acordo com o teorema de Pitágoras, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, 2 menos r ao quadrado, mais 2 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, 2 mais r ao quadrado. Desenvolvendo isso, 4 menos 4r mais r quadrado mais 4, que é esse cara, será 4 quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, 4r, mais quadrado segundo, r quadrado. Coisas que eu tenho dos dois lados, r quadrado e 4. O que faz com que sobre esses menos 4 passam para lá mais 4, com 4 dão 8 razões, igual 4. Portanto, a razão é 4 sobre 8 ou meio. Se a razão é meio, atualiza os lados aqui. 2 menos meio é 1,5. 2 mais meio são 2,5. Então, os lados são 1,5, 2 e 2,5. Em se tratando de um triângulo retângulo, para calcular a área do triângulo, já que ele pediu a área desse triângulo aqui, eu poderia fazer base vezes altura sobre 2. A base e a altura são os catetos. Então, a área seria base, altura, sobre 2. O 2 simplifico, portanto, a área seria 1,5. Eu poderia ter poupado bastante do meu trabalho em fazer isso, como eu falei lá no início, se eu pensasse num triângulo retângulo conhecido. Por que eu ia pensar num triângulo retângulo conhecido? Eu estou na primeira fase da Unicamp e ele vem dizendo que o perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros e as medidas estão em progressão aritmética. Qual é o triângulo conhecido, o primeiro triângulo conhecido
retângulo que você aprende, o triângulo 3, 4, 5. Puxar um pouquinho para cima, tá. Se eu sei do triângulo 3, 4, 5, vou passar a pensar nele, porque o 3, o 4, 5 estão em PA, de razão 1 é verdade, 3 mais 1 deu 4, com mais 1 deu 5, mas estão em PA, só que o perímetro não está de acordo com o que ele falou. Qual é o perímetro desse triângulo? A soma dos lados, 3 mais 4 mais 5, 3, 4, 7, com 5, 12. E aí eu volto a pensar no que ele deu. Ele deu um perímetro 6, que é exatamente metade disso. Então, para chegar no perímetro 6, eu divido isso por 2. Então, vou dividir esse lado por 2, esse lado por 2, esse lado por 2. Dividindo isso por 2, eu chego em 1,5. Dividindo isso por 2, eu chego em 2. Se eu divido isso por 2, eu chego em 2,5. Eu já chegava no triângulo que ele queria, sem ter que fazer nada dessas contas. Ou não seria algo fácil de pensar? Seria, porque esse é um triângulo bem conhecido. Toda hora que fala de triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que vir à sua cabeça são os triângulos conhecidos. E o primeiro de todos os triângulos conhecidos é o 3, 4, 5. Então isso facilitaria demasiadamente a sua resolução e, consequentemente, ia economizar muito tempo na hora de montar e marcar a alternativa correta. Valeu!